O Cruzeiro enviou uma proposta para contratar o Cássio do Corinthians. Depois da compra da SAF pelo Pedrinho BH, a intenção do Cruzeiro é montar um time de peso e o Cássio tem todas as características que a SAF está procurando. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a situação complicada do Cássio no Corinthians e da possível ida dele para o Cruzeiro. A situação do Cássio no Corinthians é complicada. Nesse momento ele é reserva do Carlos Miguel por opção técnica, uma coisa que não acontece desde 2016. Ele já deu declarações dizendo que poderia sair do Corinthians porque ele sofre uma pressão psicológica muito grande. Disse que tudo que acontece no Corinthians, toda vez que o Corinthians perde, toda vez que o Corinthians tem algum problema, essa culpa é associada a ele e inevitavelmente ele fica muito cobrado por conta dessa exposição. Ele é um grande ídolo do Corinthians, foi campeão mundial, tem mais de 700 jogos pelo Corinthians, mas nesse momento, tecnicamente, ele não é a melhor opção. O Carlos Miguel está fazendo um grande trabalho, apesar de ter falhado hoje no jogo contra o Flamengo, jogo que o Corinthians perdeu por 2-0 e que, inclusive, pode ainda nessa rodada ir para a zona do rebaixamento. Isso complica ainda mais a situação do Cássio. E o Cássio, manifestando o desejo de possivelmente sair do Corinthians, ele acaba virando alvo aí de vários clubes e um deles é o Cruzeiro. O Cruzeiro está passando por um momento de reformulação, a SAF do Cruzeiro foi comprada pelo Pedrinho BH e a promessa inicial do Pedrinho BH é investir no futebol e montar um elenco de peso, e o Cássio tem todos os requisitos que a SAF está procurando no momento. O Cássio é um nome nacionalmente reconhecido, é um goleiro experiente, é tecnicamente muito bom. Ele, apesar da fase complicada no Corinthians, a gente sabe que ele pode entregar tecnicamente. O que o Cássio está passando hoje no Corinthians é reflexo de toda a exposição que ele sofre e de tudo que acontece dentro e fora ali do Corinthians, mas a gente sabe que tecnicamente ele pode ainda entregar. E parece que o Cruzeiro já enviou uma proposta para o Cássio na intenção de poder contar com ele para a próxima temporada. Segundo matéria da CNN, essa proposta seria de 3 anos, proposta que agrada o goleiro, e o salário oferecido para o Cássio está dentro do teto estipulado pela SAF do Cruzeiro. Os detalhes dessa proposta são do jornalista Samuel Venâncio, da Rádio Itatiaia, e parece que a diretoria do Corinthians vai tentar manter o Cássio no elenco, seja como titular ou como reserva, mas a decisão final vai ficar com o próprio Cássio. Eu acho que esse momento seria um momento ideal para o Cássio sair, até porque tecnicamente ele tem muito ainda para entregar, apesar de ter 36 anos. Essa idade para o goleiro ela não é uma idade tão avançada. A gente vê ali o próprio Fábio, que saiu do Cruzeiro, ele está com 43 anos e o Fluminense renovou com ele até 2025. Ele também saiu do Cruzeiro numa situação complicada quando o Cruzeiro virou SAF. Ele tinha quase 1000 jogos pelo Cruzeiro, todo o desejo de encerrar a carreira pelo clube, mas ele não conseguiu chegar num acordo para viabilizar essa continuidade no contrato dele. Acabou sendo contratado pelo Fluminense, lá ele foi campeão da Libertadores e conseguiu se estabelecer no Fluminense, e lá, se a gente não puder dizer exatamente que ele é ídolo, pelo menos ele é muito considerado pela torcida, muito querido, e até recusou uma proposta agora para voltar para o próprio Cruzeiro, para continuar no Fluminense pela consideração que o Fluminense teve por ele. A mesma coisa pode acontecer com o Cássio. O Cássio tem toda a história dele no Corinthians, tudo que ele construiu. Ele pode sair nesse momento entendendo que é hora de dar oportunidade para outro goleiro, de dar oportunidade para o Corinthians se reformular, dar continuidade na carreira dele em outro clube, sem deixar de ser ídolo e sem apagar a história que ele construiu no Corinthians. Isso nunca vai ser apagado, isso nunca vai ser esquecido. Pode ser que a saída dele hoje seja a melhor escolha para o Corinthians e para ele mesmo. Ele vai ter a oportunidade de ir para outro clube que está investindo em elenco, que vai poder disputar títulos, que vai poder ter relevância e protagonismo, e o Corinthians vai ter a oportunidade de fazer uma renovação sem atrapalhar a imagem do Cássio, sem colocar ele na reserva, sem deixar ele exposto. Seria a melhor escolha para os dois. O Cássio sai ganhando, o Corinthians sai ganhando, o Cruzeiro também pode sair ganhando se o Cássio for para lá, porque a gente está falando de um goleiro que é um gigante no futebol nacional, tecnicamente tem a entregar, tem idade suficiente para jogar mais 2, 3 ou 4 temporadas e todo mundo sai ganhando nessa situação. Agora eu quero ouvir aqui a sua opinião. O que você acha da saída do Cássio do Corinthians? Você acha que ela realmente pode acontecer? Você acha que para o Cruzeiro é uma boa escolha, um goleiro de 36 anos, que tem toda a sua relevância no futebol brasileiro, mas no momento não passa pela sua melhor fase, muito por conta do reflexo das coisas que eu falei, que todo mundo sabe que está acontecendo no Corinthians agora? Deixa aqui a sua opinião, me fala o que você acha sobre isso. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário. E se você assistiu até o final, muito obrigado e até a próxima.